trabalho do cuidado vem da palavra da língua inglesa care work, que significa ações relacionadas aos cuidados para a manutenção da vida das pessoas. É uma situação bastante familiar, né, gente? Esse trabalho, desde os primórdios da humanidade, sempre foi invisível aos olhos de muita gente. E segundo a Oxfam Brasil, uma organização sem fins lucrativos, as mulheres são responsáveis por 75% do trabalho de cuidado não remunerado, o que exemplifica na prática a predominância do sexo feminino em detrimento do masculino. Trabalho do cuidado, portanto, é o tema do Diálogos de hoje. E aqui no estúdio comigo está a psicóloga e psicanalista Lívia Rocha. Seja muito bem-vinda, Lívia. Muito obrigada pelo convite. Um grande prazer estar aqui conversando com vocês hoje, com outras mulheres que vão participar com a gente de um assunto tão importante, não é? Para nós como sociedade, para nós mulheres. É um grande prazer. Muito obrigada. E tão atual, né? Como a gente falou, é um trabalho ainda invisível, a gente precisa falar desse assunto que inclusive foi tema, foi palco para o tema do Enem de 2023, do ano passado. Lívia, eu quero começar te perguntando, as mulheres e mães principalmente, a gente é cultural, a gente cresce ouvindo, né? Ai, mas as mães são insubstituíveis, únicas, o filho só dorme com você e tal. Até que ponto essa frase ela é interessante no sentido assim, somos guerreiras ou estamos mais para sobrecarregadas nesse sentido? Acho que tem pontos diferentes aí, se você Uhum, me permite ampliar um uhum, pouco o olhar e a discussão. Primeiro, acho que sim, estamos sobrecarregadas, né? Muito mais sobrecarregadas do que guerreiras, né? essa romantização, Essa né? romantização, sem dúvida, assim. Mas acho que também é importante a gente falar sobre o que é a função materna. Então, a função materna é muito importante no lugar dela e existem coisas que é da função materna. Agora, quem vai exercer essa função materna também não necessariamente é a mãe, não é? Uhum, Então, acho que são pontos diferentes que a gente pode ir ampliando esse olhar e pensar a respeito disso, não é? uhum. Agora, sem dúvida, as mulheres mães estão sobrecarregadas, né? E acho que a gente pode ir pensando em vários aspectos e desenrolar a cebolinha em torno dessa pauta. Assim. Uhum. Enfrenta também, só para complementar, de certa forma, um desprezo, né? Acaba, muitas ainda têm essa função, acabam zelando pela família, mas ainda enfrentam esse desprezo. Eu digo muitas vezes de quem está dentro de casa, mas também da própria sociedade, né? Que, na maioria das vezes, infelizmente, ainda não dá valor para essa função, né? Essa função do cuidado, do cuidar. Bom, eu quero aproveitar para apresentar também a nossa outra convidada que vai participar com a gente de forma remota, que é a empresária Paula Dalbello. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada, obrigada, Dani, obrigada a todas pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É isso, Paula. Eu quero começar te perguntando, falar um dado primeiro, né, que quase 51% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, gente. É o que aponta uma pesquisa do Diese. E, Paula, a gente tem visto nos últimos anos que realmente muitas mulheres têm se tornado, inclusive, provedoras financeiras, né, das suas casas nas últimas décadas. E a gente teve esse avanço que antes era majoritariamente masculino, né? O homem saía para trabalhar e a mulher ficava em casa. E agora a gente tem percebido que as mulheres estão fazendo isso também, mas não percebemos o papel inverso, né? Os homens assumindo mais esse papel do cuidado. Sim, então, o que acontece é que nós, mulheres, ao longo da história, a gente tem buscado espaço no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho e no empreendedorismo, onde nós somos maioria. Inclusive, publiquei recentemente, e por um exemplo, né, nas favelas, os negócios que existem lá, mais de 60% são liderados por mulheres. A questão é que dentro de casa, a mulher talvez tenha se esquecido de negociar os outros papéis que foram até então atrelados a ela e que com o trabalho, com o negócio, com o emprego, ela acabou acumulando mais tarefas e atividades. Ou seja,
ganhou de um lado e acumulou e está nessa sobrecarga, como vocês acabaram de dizer. Sim, sim. E Paula, queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência. Você, como né, uma mulher empresária, né, tem que lidar com todas essas questões. Como é para você? Como foi lá no início é, enfrentar tudo isso? Toda essa questão, os desafios, julgamentos, vem tudo junto, né? Como foi e continua sendo para você? Eu tive uma experiência como CLT, decidi sair do CLT para empreender. O que acontece com muitas mulheres, não aconteceu comigo exatamente, mas é assim, eu busquei empreender para ter liberdade de tempo e com a maternidade isso ficou mais forte ainda. O ponto é que, quando você empreende, principalmente no início, você não tem muitos recursos financeiros, você precisa desenvolver uma rede de apoio, porque senão, de novo, no negócio, a mulher ela faz tudo, né? A mulher, quando ela abre o negócio, ela é sozinha. Então, ela faz o financeiro, ela é o marketing, ela é a vendas, ela é o RH, é tudo. Quando você empreende sozinha e ainda tem a maternidade, a casa, o casamento, uma das dicas, né, uma das orientações que eu passo é: eu tive menos dificuldade por conta dessa rede de apoio. Teria rede de apoio, né, Dani? Teria pai, mãe, tia, vizinha, às vezes uma comunidade ali na igreja, no bairro, onde você pode contar com pessoas que estão na mesma situação que você, que estão na mesma jornada. Isso facilita muito, porque a vida, os dilemas, eles são muito parecidos, não é verdade? Quando o bairro muda a casa, mas os dilemas da mulher empreendedora, eles são iguais. Isso. Lívia, voltar com você aqui. É o famoso, uma expressão que está sendo muito utilizada ultimamente, talvez não seja tão conhecida do grande público, mas é o maternalismo, né? Ainda colocam nós mulheres como centro de tudo, no sentido da resolução das coisas, das responsabilidades. Sim. Eu vou aproveitar a fala da Paula, que eu gostei de quando ela falou a importância das mulheres aprenderem a pedir ajuda, né? Vamos mudar, ela falou da rede de apoio, né? Mas a importância de se aprender a pedir ajuda. Porque, assim, as mulheres, elas não começaram a trabalhar agora no mundo moderno. Elas sempre trabalharam, na verdade, né? Sempre trabalhou. O que começou a mudar foi o trabalho pelo desejo. Porque se a gente pensar mesmo lá na década de 50, né, que a maioria das mulheres ficavam no serviço doméstico, mas ainda assim, se a gente pensar numa população geral, a Paula trouxe até um dado interessante sobre as mulheres na favela, por exemplo, as mulheres de baixa renda sempre trabalharam fora também, mas no serviço doméstico, ou lavando roupa para fora, ou enfim, não é? Então, o trabalho das mulheres, ele sempre existiu, ele não começou agora. Mas algo muito importante mudou: o desejo, o prazer pelo trabalho, o orgulho por trabalhar e produzir, além de ser só porque precisa, né? Eu acho isso uma coisa importante. E acho que quando chega nessa época que a gente está agora, algo que determina muito esse esgotamento, enfim, é essa fantasia que a gente vai criando, esse desejo onipotente de ser uma super mulher. Então, se eu vou empreender, como a Paula disse, eu vou fazer tudo, né? Eu vou cuidar de tudo. Eu sou mãe, eu tenho que dar conta de tudo. E aí a gente tem a fantasia, cria uma fantasia diante de um mundo que até estimula e de algumas maneiras até cobra, né? Uma hiperprodução, né? Uma imperativos de tudo, e a gente não dá conta disso depois, não é? Então, e aí que começam os problemas e começa as coisas a degringolarem, né? Pode não dar certo a ideia empreender, então aprender a conversar com o marido sobre a divisão das tarefas, a pedir ajuda se for empreender ou no trabalho, pedir ajuda com a criação dos filhos, né? Eu acho que isso é que vai tornando a vida da mulher um pouco mais viável,
mais fácil. Sim. Lívia, rapidamente, antes da gente seguir, você falou dessa necessidade de pedir ajuda, não ter medo, né? Por que você acha que às vezes ainda tem esse receio com a sua experiência em consultório? É o medo de falar, eu, digamos, fraca nesse sentido, eu não consigo dar conta desse julgamento que a gente já sofre, né, nós como mulheres? O que você acha que é o ponto central desse receio de pedir ajuda? Lembrando para quem pode, né? Porque tem gente que realmente não tem para onde recorrer. Sim. Eu acho que isso que você falou é importante. Eu acho que é um conjunto de coisas, na verdade, né? Eu acho que quando a gente vai falar sobre esse assunto, né, como cuidar de quem cuida e trazer essa questão das mulheres e da sobrecarga materna, da luta né, do feminino pela essa emancipação, acho que a gente vai esbarrando em tantas coisas, né, mais profundas e que a gente pode ir falando, enfim. Então, acho que tem desde questões culturais, sociais, eu acho que a gente está passando por um período de transição social muito importante, e isso sempre, né, é um período que vai atraflancando as coisas. Então, eu acho que as mulheres ainda sentem uma dificuldade grande de também sair do lugar de que ela que é a mãe, por exemplo, com os filhos, né? Ela é a mãe, então ela que sabe, ela que resolve, ela cuida melhor, o homem não sabe cuidar, o marido não sabe cuidar da casa, não vai fazer direito com os filhos. Então, existe uma dificuldade da mulher em abrir mão também de algumas coisas, não é? Existe, por outro lado, uma dificuldade também, né, do homem de se comprometer mais né, com os cuidados, por exemplo, tanto doméstico quanto dos filhos. E acho Aquela que a famosa gente frase, só para interromper, ele ajuda, né? Na verdade, ajuda. é obrigação, né, de ambos, se a gente for ver, né? O trabalho 50-50 ali. Sim, mas ainda é comum também, né? As mulheres terem dificuldade de abrir mão, não é? De falar, não, olha só, se eu deixar com ele não vai dar comida direito, né? Não, ele não vai saber o que, né? E é só na prática que aprende, não é? E a gente também só aprende porque a gente se dispõe a fazer, não é? Então, em contrapartida também existe uma dificuldade ainda do outro lado de se comprometer com isso, né? Então, existe o cultural, existe o social, existe o individual. Acho que várias coisas vão contribuindo para isso e que a gente está num período de reflexão, né? O diálogo aqui hoje no programa é importante para isso também, né? Para a gente vir trazendo essas reflexões e a gente poder ir mudando. Agora, e acho que a gente, né? Um outro ponto que eu ia falar, que eu acho que a gente também vive num momento histórico onde existe uma cobrança geral de uma hiperprodução, né? Eu costumo falar que somos a geração Corestina D, que ninguém pode fracassar, ninguém pode ficar doente, ninguém pode ter dificuldade, não é? Você não precisa mais só falar inglês, tem que falar inglês, francês, mandarim. Tudo, ser perfeito, né? Tudo. Uma perfeição que não existe. Exatamente. Então a gente fica nesse imperativo de que tem que dar conta de tudo, tem que fazer tudo, numa era de uma comparação enorme, seja nas redes sociais, ou seja porque eu vejo que a minha vizinha faz o lanche do meu filho tão bonitinho e ainda trabalha fora e eu não consigo, né? Então, é uma exigência que vai se fazendo e que é impossível de fazer, não é? Tóxico, né? Que a gente fica se comparando. E a gente não consegue bancar os desejos e lidar com as nossas faltas, né? Sim. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Tem muito pano para manga ainda. É um assunto, um tema bem amplo. Mas agora eu quero chamar a repórter Tamires Vick, que sempre está aqui com a gente, né, Tami? A Tami está com a socióloga Letícia Neto, que também já participou com a gente aqui no Diálogos outras vezes. Letícia, olha só, uma pesquisa realizada pelo IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, intitulada Gênero é o que Importa, evidenciou que o papel de cuidar é associado à mulher com a justificativa, aquela justificativa arcaica ainda, né, de que os instintos maternos, eles acabam sendo aflorados. E aí eu quero perguntar para a Letícia, Tami, que ainda há um conceito bastante deturpado, né, do que é o trabalho, e a gente percebe que há atribuições bem específicas aos gêneros ainda, né, infelizmente. Sejam muito bem-vindas. Oi, Dani, sempre um prazer estar aqui com vocês no Diálogos da Cidade, e é isso mesmo, a gente vai trazer esse tema aqui então, e a gente está aqui com a Letícia, ela que é socióloga, que vai falar muito bem pra gente sobre isso. Letícia, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada por vir.
Obrigada, Tamires, eu que agradeço da gente poder conversar. Oi, Dani, oi, Lívia, tudo bom? Tá certo. E Letícia, conta pra gente, existe muito ainda essa visão, né, deturpada, falando então a pergunta da Dani, essa visão deturpada do trabalho, né, esse trabalho que deve ser remunerado ou que não deve ser remunerado, e também está muito ligada a essa questão do gênero, né, o trabalho que não é remunerado é, em sua grande maioria, executado pelas mulheres. Isso mesmo. A ideia é que, assim, a gente, quando vai perceber sobre os trabalhos, muitas vezes a gente tem uma confusão, né? Entre o que seria um trabalho de verdade e o que não é um trabalho. Então, às vezes, se a pessoa está em casa, a gente considera que ela não está trabalhando. Então, inclusive, o pessoal do home office teve muito esse problema, a galera na pandemia teve muito esse problema. Às vezes, os estudantes, né? A galera que vai, por exemplo, para fazer um doutorado, que é considerado um trabalho, mas fica em casa, o pessoal fala, não, tá recebendo um dinheiro, mas não é trabalho de verdade porque tá em casa. Então a gente tem uma dimensão de que o trabalho, ele é aquilo que às vezes está para fora, né? Ele é para a sociedade. E dentro de casa não, é uma coisa menor. O problema disso é que a gente começa realmente a invisibilizar, principalmente o trabalho feminino, porque as mulheres, elas ocupam a maior quantidade de trabalho de cuidados, né, que a gente vai falar, então seja cuidado com criança, com a casa, com os adultos, com os idosos. E a gente vai fazendo o que a gente chama de um exército de trabalho invisível. Então, assim, o que seria um trabalho invisível, né? Seria um trabalho que a gente só percebe que ele existe quando ele não foi feito. Então, é quando você percebe que, assim, uma roupa não foi lavada, a criança não está na escola no horário correto, o remédio da pessoa idosa não foi dado no horário correto. Então, a gente começa a perceber o trabalho invisível aí. E isso é um problema por quê? Porque isso vai gerando uma sobrecarga muito grande de não valorização, né? Então, assim, essa parte psicológica do trabalho, da gente se sentir útil na sociedade, as pessoas reconhecerem, elogiarem, isso vai faltando. E também fica uma ideia de que, esse trabalho que é feito em casa, ele é menor, né? Então, ele não precisa ser remunerado, ele é feito por carinho, ele é feito por uma natureza feminina. E isso é um problema. Porque essa natureza feminina, na verdade, ela é uma construção na nossa sociedade, né? Se a gente deixasse uma mulher em laboratório, um bebê, né, em laboratório, ele não vai crescer e começar a espanar móveis, né? Então, não é uma natureza, é uma coisa que a gente vai construindo dentro da nossa sociedade. Só que esse trabalho invisível, ele é a base do nosso sistema, ele é a base da nossa sociedade também. Porque quando um trabalhador chega no seu trabalho alimentado, com roupa lavada, essa criança chega na escola também alimentada, arrumadinha, são coisas que a gente acha que é o mínimo, são coisas implícitas. Só que esse implícito, ele demanda muito e ele é uma carga de trabalho muito grande, né? Se a gente fosse pensar que eu sou uma dona de casa, se ela tivesse o mesmo ritmo de trabalho que um trabalhador normal, de 8 horas, entra às 8 e aí ela para às 5 da tarde. Quem janta? Quem pega a criança na escola? Quem leva o cachorro para passear? Né? Quem que vai preparar as coisas para o dia seguinte? Então, a gente vai vendo que o quê? É um trabalho muito grande, é um trabalho constante e que isso acaba não sendo valorizado também. Perfeito, Letícia. Muito obrigada pela sua colocação, esclareceu muito aqui pra gente. Dani, essas são as informações e agora a gente volta aí pro estúdio. Tá certo. Obrigada, meninas. Elas continuam com a gente, vão voltar no próximo bloco também. Muito legal a pontuação da Letícia, né? Inclusive falar do home office, inclusive tem gente que trabalha até mais, né? Que aí não tem hora. É bem interessante olhar sob esse ponto de vista também. Bom, a gente vai fazer um rápido break, mas fiquem com a gente porque ainda tem muito mais discussão. Voltamos já já. Estamos de volta com Diálogos, hoje falando sobre trabalho do cuidado. E eu já quero aproveitar e chamar a repórter Vanessa Nascimento, gente, porque ela conheceu a Michele Teixeira, que é mãe de 2 filhos, o Cauê de 13 e o Caio de 5. E ela conheceu um pouquinho da história dessa família. Vanessa, é com você. Oi, Dani. Hoje eu vim acompanhar o dia a dia da Michele, que é parecido com o dia a dia de muitas mulheres, viu? Ela que era empreendedora, mas agora tá com a vida de mãe, mas pensam que é muito fácil, não é não. Michele, nem sempre foi assim. Você era uma empreendedora, você já trabalhou em banco. Como que foi essa reviravolta na sua vida? O que aconteceu que você mudou de ideia? Na verdade, eu trabalhei 10 anos, né, na instituição financeira
E aí, nos 2 últimos anos antes de eu sair, eu comecei a empreender vendendo roupas, malinhas, deliveries, né? E aí foi aumentando aquela vontade de viver daquilo, sabendo que eu teria mais tempo com eles, né? Aí faz 5 anos que eu estava empreendendo, eu fechei a empresa, foi mês passado, onde nesse período de espaço físico, atendimento na loja, eu comecei a trabalhar só à tarde. À parte da manhã eu dava atenção para eles. Mas também não era o suficiente, não só por causa da rotina deles, né? Meu filho, um tem 5 anos, o outro tem 13 anos, então são rotinas completamente diferentes. Mas porque a rotina da loja, né, tomava também atenção. Então, era comprar roupa, era escolher, era o provador, era passar, era atender o cliente, fazer as entregas. E por estar começando, empreendendo, não tinha como eu ter outras pessoas poder estar me ajudando, né? E aí, conversando com meu marido, a gente sentou, conversou, porque tem que ter o apoio da família, né? Porque uma decisão não é fácil, é uma decisão difícil, pensando também do lado financeiro. Ele me apoiou e, nossa, a rotina, como vocês viram, né? Não é fácil, porém é algo que você coloca como prioridade. E, nossa, para eles foi uma alegria quando eu decidi isso, foi uma alegria total. Foi uma escolha sua, né, Michele? A Michele escolheu. Algumas mulheres não têm essa opção de escolha, né? Acaba deixando os filhos o dia todo na creche, numa escola. Ela optou em ficar com os filhos. Mas, Michele, qual que é o maior desafio? Você é muito julgada por isso pelas pessoas? Olha, abertamente nunca me falaram. Mas na hora que fala, com que você está trabalhando hoje? Eu falo, estou cuidando da casa, das crianças. Tem gente que torce a cara, baixa, olha estranho, né? Ou dondoca, ou não vê com os olhos de, assim, é uma escolha. E é uma escolha que não é fácil, porque, assim, cuidar da casa, marido, filho, almoço, janta, não é fácil, né? Eu falo que é amor. E aí você tem que abrir mão de algumas coisas também, né? Porque como só seu marido trabalha, vocês tiveram que fazer um balanço financeiro. Exatamente, isso é o mais importante, né? Eu falo que você tem, como eu disse, é uma questão de escolha. Então, tem coisas que você vai sacrificar. Então, assim, ainda mais mulher, né? Eu quero comprar isso. Não vou comprar agora, vou esperar um pouco. Porque, né, tudo depende de um planejamento. Então, isso dá uma reviravolta, sim, sabe? Saidinhas, passeios, tudo é meio controlado. Michele, a gente está falando hoje no Diálogos da Cidade sobre cuidado, né? O fato de você cuidar, ser cuidado. Cuidar também cansa, né? Cansa, mas eu penso que a gente deixa um legado, né? Então, assim, eu falo que eles me deixam melhor. Porque a gente, por ser referência para os nossos filhos, eu prefiro ser uma boa referência. Então, é isso que eu levo para eles, o legado de falar assim, pode cansar, vai. Eu sei que cansa, porque chega no final do dia, o menor fala bastante, o outro também quer atenção, o marido quer atenção, então, né? Tem essa rotina. Mas o que fica? O que você passou dali, sabe? O que vai deixar? É isso que me fez tomar a decisão. Ô Dani, mas o que eu achei mais legal aqui é que a Michele coloca os meninos para trabalhar também, viu? Eles ajudam, colocam a mão na massa. Aqui não tem nenhum chororô, né? Não. Tem dia que tem uma reclamaçãozinha, tô cansado, mas tem uma rotina. Um organiza a mesa, o outro tira os lixos, leva o lixo lá para baixo, arruma a cama. Tem que ter uma parceria, são parceiros. E o futuro? Você pretende voltar a trabalhar? Você está gostando dessa vida? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Na verdade, eu acho que a gente não pode parar no tempo também, né? O movimento que eu parei foi para dar suporte para meu filho que está entrando no ensino médio, então estou auxiliando ele. O menor precisa de atenção também, porém eu tenho vontade, sim, ou de empreender em algo, com prestação de serviço, meio período, mas sempre pensando priorizar o tempo com eles. Mas eu tenho interesse, sim. Tá certo. Michele, obrigada, viu, por me receber aqui na sua casa. Dani, serviço cansativo, mas segundo a Michele, prazeroso, né? Aí é uma via de mão dupla. A gente cuida, mas a gente também quer receber cuidado. É com você aí no estúdio. É isso mesmo, Vanessa. Obrigada, viu? Agradece a Michele aí também por ter compartilhado um pouquinho da rotina dela com a gente. Eu quero voltar agora com a Paula. Paula, você, até na sua rede, né, de empresárias, empreendedoras, a rotina da Michele é bem familiar, né, para vocês também, de mães, que muitas vezes até tiveram de deixar seu negócio, como no caso dela, para se dedicar aos filhos. E, Paula, são muitas coisas envolvidas, né? Para que as mulheres fiquem mais tranquilas, por exemplo, para conseguir se dedicar ao trabalho,
como eu falei, são muitas as questões. Uma delas é infraestrutura, né? Por exemplo, escolas, creches de qualidade, e aí entra muito também o papel do poder público nisso, né? Sim, olha que interessante, né? Eu anotei alguns pontos aqui da Michelle. O primeiro foi exatamente aquilo que eu tinha falado no início, né? A mulher, às vezes, ela deixa o CLT para empreender, mas ela esquece que quando ela abre um negócio, maioria das vezes, ela é o faz tudo no negócio. Então, ela precisa também ter essa consciência, esse planejamento. Isso demanda tempo, e isso vai demandar um tempo disso que você está falando, né, Dani? Como é que eu vou fazer tudo no meu negócio? Vou ter estrutura da cidade, do governo, para cuidarem dos meus filhos? Então, é algo assim. Empreender pode ser ou não a melhor opção para essas mães. Outra coisa que ajuda nisso que você está falando, eu anotei aqui, é você ter uma boa comunicação com os envolvidos. Eu defendo muito isso. Então, me marcou isso que a Michelle falou, né? Vai tomar uma decisão, comunique as partes. Comunique, né? Vamos entrar num acordo e comunique, dependendo da idade dos filhos, todos eles, para eles realmente entenderem a situação da família. Tomar decisões sérias, difíceis, importantes, que vão impactar todos dentro de uma casa, como, por exemplo, sair de um emprego, abrir um negócio, abrir uma loja física, que a empreendedora vai ter que estar lá 100%, como a Michelle mesma disse, eu já falei, não tem condições no início de contratar outras pessoas, envolve todos. Então, toma uma decisão consciente e que lá na frente todo mundo ali vai ter que fazer alguma coisa para ajudar todos. Eu acho maravilhosa essa partilha de tarefas dentro de casa desde muito cedo, sabe? Muitas vezes a mulher ela se sobrecarrega por conta disso também. Então aí eu trago um pouco da autorresponsabilidade, sabe? Ela está lá se matando, só que ela está esperando que alguém veja, está desesperada, desesperada. E na hora que eles vão saber, vai ser num momento de explosão, num momento que ela já, o copo, como se diz, o copo já entornou. Então, essa comunicação também me chamou a atenção nessa matéria. Maravilhosa, aliás. E o terceiro ponto, que eu, como mentor, gosto muito, e a doutora Lívia vai poder depois falar até melhor, é o autoconhecimento, gente. Fundamental, né? É fundamental, porque assim, o que é bom para a Paula não é bom para a Dani e vice-versa, sabe? A doutora Lívia colocou um outro ponto que eu acho assim, que deveríamos falar sempre, que é a comparação com redes sociais, com a vida do outro. Bem, às vezes a creche que a gente está vendo o vizinho fazer não é o melhor opção para a gente. O autoconhecimento nos abre caminho, eu falo assim, gente, isso aqui faz sentido para mim, tudo bem se faz sentido para outro. Então, eu vou conversar com a família e ver o que é melhor para todos. Como se adequa à sua realidade, né? Exatamente, exatamente. É isso. Quero voltar aqui com a Lívia agora. Lívia, a Michelle falou num determinado momento, né, que é uma escolha que não é fácil. Por um lado, ela quer deixar esse legado, porque acho que toda mãe, todo pai quer ter mais tempo com o filho, um tempo que passa muito rápido, né, e que não volta. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de trabalho, a maioria das pessoas trabalha porque precisa receber um salário no fim do mês. Mas o trabalho, no sentido de fazer o que você gosta, né, trabalhar fora, ele está muito associado também com a questão da autoestima, da mulher se sentir útil no sentido de não que não seja útil estar em casa, mas que ela está fazendo alguma coisa por ela. Eu acho que é importante, mas eu vou voltar nesse ponto que a Paula falou do autoconhecimento, né? Que eu acho que é fundamental, porque eu acho que tá todo mundo muito perdido, assim, tentando se entender e se buscar. E vou voltar na questão que eu disse um pouco antes, de que a gente vive numa sociedade de imperativos. Então, tudo é muito e a gente tem que dar conta de tudo.
E isso está adoecendo as pessoas como um todo, né? Isso é fato, assim. Então, se eu não conheço qual é o meu desejo real, eu não consigo dar conta de bancar esse desejo. Até porque para bancar esse desejo, ele vai me acarretar faltas, porque toda escolha tem uma renúncia. Sim. Entende? Então, entender o que é do meu desejo mesmo é importante, porque pode ser que eu acho que eu tenho que trabalhar fora, porque eu tenho que ter meu dinheiro, porque, né, eu sou uma mulher moderna e eu não consigo me sossegar dentro de mim para dizer, não, eu tô a fim de ficar com os meus filhos, como Michele fez, esse é o meu desejo e para isso eu vou abrir mão, mas eu vou me sentir útil aqui, porque esse é o meu desejo. Entende? A gente não se sente útil ou com a autoestima boa porque a gente está fazendo algo que alguém disse ou que eu acho que as pessoas esperam de mim. Entende? A autoestima é lá de dentro para fora. Sim. É quando eu dou conta de compreender o meu desejo, quando eu dou conta de compreender o que é importante e prioridade para mim neste momento e saber que diante da minha escolha eu vou ter faltas. Saber que diante da minha decisão eu não vou conseguir fazer tudo e dar conta de tudo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Então, se eu sou uma mãe, mas eu quero trabalhar fora, ótimo, vai fazer isso. Mas vá consciente de que você não vai ser 100% trabalhando fora e 100% sendo mãe, mas você pode ser muito feliz. Aí você vai arrumar a sua rede de apoio, se a rede de apoio vai ser babá, creche, família, não sei como vai ser, um marido que vai topar entrar nessa jornada com você, entende? Que você talvez não consiga trabalhar 15 horas por dia, mas talvez você consiga, entende? E aí você ir fazendo balanço na sua vida, como a Paula bem falou também, conversar com as partes envolvidas, achar aquilo que vai funcionar para você, né? Porque o que adoece e o que mina a autoestima é a gente se perder dentro da gente mesmo. Sem dúvida, encontrar o que é ideal para você, né? Não ficar se comparando também, dar ouvidos a julgamentos, porque sempre vão falar, sempre né? Tem. Você fazendo, não fazendo, sempre vai ter um fulano para falar de alguma coisa, né? Sim. Bom, quero voltar agora com a Tamires e com a Letícia, gente. Mas antes quero passar, só para a gente contextualizar aqui, segundo Marx, gente, o trabalho ele é essencial para a sociedade. Mas nesse modelo capitalista de mundo, o reconhecimento tanto pessoal e financeiro é atribuído ao emprego, que produz valor de consumo e bens em troca. Aí eu queria que a Letícia discorresse sobre esse ponto de vista, e aí para emendar, né, que a gente fala um pouquinho da educação, que eu acho que também está lá o centro da questão, um dos centros da questão, é importante a gente investir também nessa base para que essa desigualdade ela não continue se perpetuando, né, meninas? Oi, Dani, eu estou aqui de volta, então, com a Letícia. E, Letícia, sobre essa questão, então, do valor do trabalho, né, dessa questão do trabalho remunerado, conta pra gente, você acredita que o trabalho, ele deveria ser remunerado, esse trabalho que é feito em casa, esse trabalho que muitas vezes ele é invisível, e como seria isso, né? Uma responsabilidade do Ministério do Trabalho, dos governos pensarem nisso? Camila, acho que essa é uma pergunta muito complexa, como quem bancaria isso, né? Porque muitas vezes quando a gente pensa no trabalho doméstico, né, esse trabalho de cuidado, ele está dentro do que a gente chama de economia do cuidado também, e a gente vai estar pensando que, em geral, a gente está falando de uma situação em que você é majoritariamente feita por mulheres, tá? Em geral, aí 3/4, né, quase 75% desse trabalho é feito por mulheres, segundo a Organização Internacional do Trabalho. E muitas vezes essas mulheres, então, elas têm uma contraparte, né? Às vezes, então, elas estão casadas, elas têm um marido que trabalha fora e elas ficam em casa, né? E aí, o que acontece, né? Existe uma ideia de que, então, a gente tem uma troca, né? Então o marido traz, né, assim como a história da Michele, né, o marido traz então essa parte do salário e a gente organiza esse trabalho dentro de casa. É claro que o ideal seria que a gente tivesse sim algum tipo de organização financeira dentro dessas famílias para que a gente conseguisse que essa mulher tivesse autonomia, né? Mas a gente sabe que nem todo salário dá para isso. O que é interessante a gente pensar é que às vezes a gente acha que é um trabalho muito fácil, porque a gente já sabe cuidar de bebê, a gente já sabe cuidar de criança, né? Você acaba acumulando funções. Se a gente fosse contratar uma babá
trabalhando 8 horas, contratar uma cuidadora para também, se você tiver a questão dos idosos e tudo mais, para trabalhar aí 12 por 36 que a gente fala, né? Que é basicamente trabalho dia sim, dia não. E se a gente não fosse contratar uma empregada doméstica trabalhando 8 horas, a gente ia precisar de uma média aí de R$ 1.300 para cada uma delas, tá bom? Se a gente estiver pensando aí numa base de salário mínimo, isso vai somar mais ou menos R$ 5.300. Então, o trabalho invisível das mulheres, ele vai rendendo, né, para o nosso sistema, segundo a Organização Internacional do Trabalho e a Oxfam, em torno de 10 trilhões de dólares por ano. Então, ele é um trabalho essencial, ele é um trabalho de base, né? Ele é um trabalho que não dá para uma pessoa fazer tudo sozinha, a pessoa entra em burnout, né? Então, mas ao mesmo tempo ele não está sendo valorizado. Essa mulher às vezes não se sente valorizada dentro da sua casa. Existe aquela ideia de que, acho que até foi falado isso, né? A mulher tem que aprender a pedir ajuda. Eu não sei se ajuda é a melhor palavra, porque todo mundo mora naquela casa. Os filhos são responsabilidade de quem tem a guarda desses filhos, né? Então, assim, a gente precisaria participar dessa vida doméstica, não como se ela fosse uma coisa natural das mulheres, né? Obviamente, a organização da casa, ela tem que ser conversada, ela tem que ser dialogada. Se tem uma pessoa que trabalha fora, então outra pessoa vai cuidar dessa gestão doméstica. Mas existe uma carga mental de trabalho muito grande dentro das mulheres, em cima delas, no sentido de que a mulher ela tem que gestar a casa inteira, saber sobre tudo e ainda mandar o pessoal fazer tudo. É bastante coisa. Realmente, Letícia, eu concordo muito com você. É muita coisa, né? Você trouxe esses dados que são muito bacanas. Então, a mulher, esse trabalho invisível, muitas vezes, né? Na verdade, ela está fazendo o trabalho de 2, 3, 4 outros profissionais. Então, quando a gente coloca isso no papel, fica assustador. Dani, a gente volta para o estúdio e essas são as informações. Tá certo, obrigada mais uma vez. Repito, as meninas vão voltar no próximo bloco. Antes da gente ir para o break, só quero reforçar o que a Letícia falou no link com a Tânia. Olha só, gente, de acordo com o relatório Tempo de Cuidar, o trabalho do cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade, liderado pela Oxfam Brasil, esse relatório, né, meninas e mulheres perdem todos os dias dedicadas ao trabalho do cuidado mais de 10 trilhões, quase 11 trilhões de dólares, que é a contribuição desse tipo de trabalho para a economia global, gente. Então, é muita coisa. A gente vai repercutir um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo bloco. Agora a gente vai para um break, mas fiquem com a gente porque é rapidinho. Voltamos já já. Volta com diálogos, hoje falando sobre economia do cuidado. Eu quero voltar para a Paula. Então, Paula, no fim do segundo bloco, a gente comentou, né, a gente informou que esse trabalho do cuidado, além de tomar muito tempo de meninas e mulheres ao redor do mundo, olha só, tem uma contribuição de quase 11 trilhões de dólares para a economia global. Exatamente 10 trilhões e 800 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Então, assim, a gente percebe que esse trabalho do cuidado, ele é essencial, primordial. Sem ele, aí a gente fala de comunidades, até um país todo seria afetado, né? Sim, nossa, fiquei chocada com esse número também, não imaginava. E eu enxergo o seguinte: o trabalho do cuidado, a gente só está conversando isso aqui agora e trazendo esses números, porque também as mulheres, de novo, né, o que eu comentei lá no início, não existe muito uma comunicação eficiente, eficaz, antes das pessoas se casarem, antes de abrirem negócios, entende? Então, a socióloga, né, a Letícia, trouxe dados importantes, uma visão importante em termos de sociologia, a doutora Lívia em termos de psicologia, mas assim, eu quero trazer um contexto mais prático, e é isso que eu trabalho nas mulheres, né? É o autoconhecimento para saber onde você quer chegar, o que você quer da sua vida, e o casamento, ele precisa ser um grande acordo que beneficie ambas as partes, entende? Eu
honestamente falando, como empresária, eu não enxergo mulheres sendo remuneradas por trabalharem em casa, honestamente. O que eu enxergo é mulheres sendo desenvolvidas, mulheres se conhecendo e fazendo escolhas. Muitas vezes elas não têm escolha, Paula. A mulher precisa trabalhar. Então, é a realidade que o país está, mas eu, de novo, eu sou muito devota e defensora do desenvolvimento pessoal, da gente educar as pessoas, da gente conscientizar as pessoas, da gente trabalhar na base, entende? E também sair da vitimização. A educação é a porta de entrada para muitos dos problemas que a gente tem, né? Justamente educação, informação, conhecimento. E, pessoal, olha só, eu perguntei nas redes sociais da TV Câmara se as pessoas acham que as donas de casa, né, que são muitas, a maioria, né, que exercem justamente esse trabalho do cuidado, elas deveriam ou não ser remuneradas. A gente vai até colocar na tela o resultado, olha só, para 90% dos que responderam, eles falaram que sim, que deveriam ser remuneradas. E outros 10% acreditam que não. Isso aí. E, pessoal, olha só, quando a gente fala também no trabalho do cuidado, a gente lembra, além das donas de casa, muito das empregadas domésticas também, não é mesmo? Pois bem, uma lei complementar de 2015 assegurou direitos a essas trabalhadoras da categoria, como o FGTS, adicional noturno, seguro-desemprego, 13º, férias, licença maternidade também, que é primordial, né? E lembrando, gente, que olha só, empregada doméstica é diferente de diarista. As diaristas, elas prestam um serviço doméstico em torno de 2 vezes na semana. Já as empregadas domésticas costumam ser de 3 ou mais, e aí agora tem essa regulamentação. Infelizmente, não são todas que ainda têm todos esses direitos, mas é importante a gente frisar aqui, é nosso papel também como TV Legislativa, frisar que essas empregadas, essas funcionárias também têm todo esse direito. E por falar em direito, né, Lívia, voltar um pouquinho do que a gente falou lá atrás sobre a questão da segurança, da autoestima. Lembrando, gente, a mulher ela não precisa trabalhar fora ou apenas ficar em casa para que ela esteja bem, para que a autoestima esteja em dia, né? Mas quando a gente fala sobre, pegando essas mulheres que cuidam, né? Quando a gente fala desses direitos, né, Lívia, assegura ainda mais a questão da autoestima, né? Muito importante. Uai, eu acho que sim. Eu acho que toda vez que você tem seus direitos assegurados, seja ele de que ordem for, isso te traz uma sensação de segurança, não é? Então, não vou dizer especificamente, né, da classe de trabalhos domésticos, das trabalhadoras domésticas, não é? Mas eu entendo que em todo lugar que a gente vai trabalhar, no qual a gente se sente assegurado, no qual a gente se sente valorizado, né? Isso funciona. Então, se é um trabalho assalariado, é importante que seja dessa forma dentro das leis trabalhistas. Se é outro tipo de trabalho que a gente está falando dentro de casa, dos cuidados dentro da família, né? Porque penso que tem as duas situações, né? O trabalho do cuidado remunerado e o trabalho do cuidado não remunerado, o mesmo trabalho, não é? Então vamos pensar no trabalho doméstico. Se eu estou dentro da minha casa fazendo o trabalho doméstico e não tenho remuneração, é o mesmo trabalho que se eu pagar a empregada doméstica e for, né, na minha casa. Mas a valorização e o sentido daquele trabalho é importante para a autoestima. Então, é possível que uma mulher esteja trabalhando dentro de casa sem ser remunerada financeiramente e ter uma autoestima ok com isso, entende? E é muito... o assunto é profundo. E eu acho que por isso que é importante esses diálogos, né? O ponto de vista diferente de cada mulher que veio e trouxe aqui, porque o aspecto é grande, né? São várias pontinhas pensando sobre isso, assim, né? E por isso que eu acho que a mudança não é rápida também, né? É uma mudança lenta, é uma mudança que vem a partir dos diálogos, dos pontos de vista diferentes, da construção de uma nova consciência, não é? De saber o que é limite de cada um, não é? Eu consigo compreender essa ideia de que quando a gente mora numa casa,
tudo é compartilhado, mas eu não gosto da ideia do que tudo é meio a meio, entende? Porque tem dia que eu não tô dando 50%, tem dia que eu dou conta de dar 20%. Então talvez meu marido precise dar 80% naqueles dias, né? Mas olha como que é importante o diálogo, né? As relações, mas tudo isso é uma construção que vem mudando os parâmetros no social, eu acho, entende? E que é só esses debates, essas conversas, esses diálogos que são capazes de ir construindo uma nova consciência de tudo, entende? Da questão do que é a função de cada um em casa e que a função é uma coisa, papel social é outra coisa, gênero é outra coisa, entende? Então são questões complexas e que a gente só vai aumentando a consciência e as reflexões sobre isso conversando. Eu acho que o que fica o ponto central, né, Lívia, é a questão, você falou, né, às vezes eu não consigo dar 100%, só 20%. Vamos normalizar isso, Sim. Tudo bem? E também de cada pessoa, cada família também se adequar à sua realidade, né? Sim. O ideal é 50-50. No meu caso, não. E aí cada um também se conversa. Eu acho que palpites de terceiros, nesse caso, não vai contribuir, não vai ajudar em nada, né? Bom, vamos voltar então com a Tamires e também com a Letícia. Antes, eu só quero contextualizar um pouquinho, gente, fazer um adendo nessa conversa e destacar o filme Pobres Criaturas, que foi indicado, inclusive, ao Oscar desse ano, levou 14 indicações, também 2 Globos de Ouro e um Leão de Ouro, que é um festival bem renomado de Veneza, na Itália, gente. E o filme tem como história central a Bela, que após um acontecimento trágico, ela tem o cérebro trocado por de um bebê, ou seja, ela está no corpo de uma mulher, num corpo adulto, mas bem infantilizada. E aí ela vai se descobrindo, começando do zero mesmo, a andar, a se relacionar. No entanto, ela é podada. Resumindo, o filme fala sobre o quão a autonomia e o empoderamento feminino acaba incomodando a sociedade, né, gente? Que ainda vem se desconstruindo, mas a gente precisa caminhar passos mais largos sobre isso. E eu queria que a Letícia discorresse justamente sobre esse assunto, né? A liberdade feminina, ela ainda assusta muito, né? Perfeito, Dani. Trazer esse filme, então, que tem levantado bons questionamentos, né, para a sociedade, para nós mulheres como um todo. E Letícia, conta pra gente, então, como é que fica essa questão da sociedade sempre querer, de alguma forma, tirar essa autonomia da mulher. Às vezes, questões como o empoderamento feminino são vistos de uma forma mais ameaçadora. Qual a importância da gente falar desse assunto, né, falar da autonomia feminina e, principalmente, quando a gente pensa em trabalho, né? Quando essa mulher ela é remunerada, ela tem uma certa independência financeira. E com independência financeira, né? Ela pode sair, pode comprar. Então, assim, não valorizar esse trabalho, não remunerar esse trabalho também está ligado a essa questão de podar a mulher? Com certeza, com certeza. Eu acho que é interessante a gente pensar que a gente tem uma forma de pensar a mulher na nossa sociedade que muitas vezes é de inferiorizar, né? Como se fosse uma coisa mais fraca, mais frágil, um bibelô, né? Aquela coisa fofinha, ela tem que ser cuidada porque ela não consegue fazer as coisas sozinha, ela é mais delicada. Então a gente vai criando essa imagem. Não quer dizer que não existam pessoas delicadas, que não existam pessoas que realmente precisam de mais cuidado, que às vezes não tem tanta autonomia, mas é como a gente cria, né? E como a gente constrói essas pessoas e essas figuras na nossa sociedade também. Então, se a mulher ela é vista como uma figura mais delicada, que não tem força, que não consegue, que é incapaz, que muitas vezes isso acontece, o trabalho dela é inferiorizado consequentemente. Então, o trabalho dela não é tão importante, o trabalho dela não é tão vital, e não é isso que a gente vai percebendo. E quando a gente vai criando é uma forma de mito, né? A gente vai criando uma ideia de que a mulher ela tem que fazer tudo porque ela é movida por sentimentos, ela é movida pelo amor. E a gente tem que separar o que é o trabalho doméstico, o que é o trabalho dentro desse ambiente e o que é carinho. Carinho é algo que a gente faz porque a gente tem sentimento, que a gente quer fazer aquilo pela nossa família, porque a gente ama, né? Mas você não exige carinho. Você não pode fazer isso. Carinho ou a pessoa tem pra te dar ou não tem. Enquanto o que a gente vê do trabalho doméstico, do trabalho do cuidado no geral? Ele é um trabalho cobrado. Então, cobra-se que a mulher tenha certa postura, cobra-se que ela tenha uma casa arrumada e bonita, cobra-se que os filhos estejam bem criados e cobra-se da mulher.
né? Então, assim, a gente vê que muitos pais, muitas vezes, não sabem a data de aniversário do filho, última vez que foi no dentista, em que escola que estuda, que série que tá, e a mãe tem que saber. Né? E isso vai gerando tanto uma sobrecarga, quanto também uma sobrecarga que não tem valorização. Isso vai gerando diversos problemas, né, dentro da nossa sociedade. E quando a gente vai pensar que esse trabalho ele não é remunerado, a gente vai vendo que muitas mulheres às vezes se submetem à violência e elas continuam em relações de violência, elas continuam em relacionamentos abusivos, em casamentos abusivos, porque elas não conseguem tirar ela mesma e os filhos de lá. Então, quando a gente tem uma mulher que trabalha muito, ela está cansada, ela está estafada, né? E ela não consegue trabalhar para ter ainda uma independência financeira, a gente vê ciclos de violência permanecendo e a figura da mulher sempre sendo rebaixada, né? E aí é engraçado a gente pensar nisso, que isso vai para nossa sociedade, porque assim, se você é mordido por um tubarão, ninguém pergunta, mas era um tubarão mulher, né? Era um tubarão fêmea pra gente saber se a mordida foi menorzinha? Não, então é uma coisa da nossa sociedade, como a gente vê as nossas mulheres. Perfeito, Letícia, bom exemplo e muito obrigada pelas suas colocações. Muito obrigada também por participar aqui com a gente, viu? Obrigada, Tamires, adoro vir aqui. Obrigada, Dani, né? Quando precisar. Perfeito, é sempre um prazer ter você aqui, você sempre compartilha muitos pensamentos importantes com a gente. E Dani, essas são as informações então, agora a gente vai voltando aí pro estúdio e muito obrigada. É isso, obrigada mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindas. A Letícia sempre muito importante nas suas colocações, né? Sempre excelente em tudo que ela fala. Paula, quero voltar com você, a gente está aqui chegando nos minutinhos finais, eu acho que a pergunta que fica, né, então, que não quer calar, como cuidar de quem cuida? Como cuidar? Ninguém pensa no cuidador, né? Primeiramente, é o próprio cuidador, no nosso caso aqui falando de mulher, a própria cuidadora se cuidar. Né? É o famoso amar o próximo como a si mesmo. Primeiro eu preciso me amar. E a mulher ela precisa entender que o se cuidar não é um egoísmo. Então começa daí. Quando uma mãe se cuida primeiro, ela também, nesse autocuidado, ela está pensando nos filhos, que eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu não posso transbordar se eu não tenho, se eu não me abasteço. Então, o recado que eu sempre deixo para as mulheres é: se cuide. Gente, quando eu falo peça ajuda, sim, peça ajuda, porque o meu limite é diferente do da Dani, do da Alice, da Letícia, e as pessoas não estão, nesse mundo tão frenético, as pessoas não têm, como é que é uma frase que eu ouvi? As pessoas não conseguem nem mais olhar umas para as outras e observar as outras. Às vezes tem a está fugando do nosso lado, mas a gente não nota. Porque é o mundo das redes sociais, é o mundo dos 15 segundos. Então, nós precisamos, primeiramente, se cuidar. Se eu transferir essa responsabilidade, fazendo essa pergunta para o outro, nada muda. Por quê? Porque eu estou esperando receber uma ajuda. Seja do governo, seja do marido, dos filhos. Só eu preciso finalizar. E a comunicação é uma ferramenta maravilhosa para criar esses elos, para construir famílias fortes, sem julgamento, sem apontar dedo, sem apontar culpados. É simplesmente abrir as cartas, esclarecer, eu me sinto aqui, eu sou aqui, eu estou precisando disso, e a pessoa, mesmo, correr atrás. Sim. É isso. Vou transferir essa pergunta para a Lívia também, mas antes eu achei interessante um ponto que a Paula comentou, né, sobre essa questão dessa culpa. E você, Lívia, como psicanalista, deve ouvir muito isso em consultório, né, dessa culpa, muitas vezes, das mães, né, de se colocar em primeiro lugar. Mas como cuidar, então, de quem cuida tanto? A culpa vem muitas vezes dessa fantasia onipotente, que vai dar conta de tudo, que tem que ser perfeito em tudo, que não pode ter falhas, que não pode ter faltas, né? A hora que a gente se permite falhar, errar, ficar em falta, não conseguir, a gente consegue isso que a Paula falou, por exemplo, né? Não dou conta, por favor, alguém me ajuda? Eu só consigo até aqui, né? Não é um horror pedir ajuda, não é? E a partir da falta é que se constrói algo. É só a partir da falta que a gente constrói algo.
até de ir atrás de poderes públicos se a gente precisar. E a gente precisa, obviamente, muito, não é? Porque o ideal do cuidado seria que ele fosse em elos. Para mim, esse seria o ideal do cuidado, não é? Tipo aquela bonequinha matriosca, bebezinho, né? A mãe protege, o pai protege, a família protege, né? O poder público protege, esse é o ideal, não é? Mas não dá para a gente ficar parado esperando o ideal, então a gente lida com o possível diante das faltas que a gente tem, não é? Faz com que a gente tem na mão, né? Com as Exatamente. ferramentas. A partir de reconhecer a nossa falta, eu sou capaz de ir atrás daquilo que eu preciso e, sem dúvida, se cuidar. Se for preciso ir para um profissional, vai em um profissional. Se achar que é cuidar do corpo, vai cuidar do corpo, é meditar, é ter 10 minutos ali do dia, enfim, é recorrer à justiça, né, quando precisa. Mas, sem dúvida, é parar de se comparar, olhar para as próprias faltas, para os próprios limites, para as próprias necessidades e aprender a bancar o próprio desejo. É isso, eu acho que o autoconhecimento é primordial nisso também, né? Para você entender o que falta, ficar bem com você, e aí automaticamente ficando bem com você é o que você vai conseguir emanar para os outros, né? Porque é o que a gente consegue transferir. É realmente o retrato, o espelho daquilo que a gente está sentindo, que a gente está vivendo. Lívia, gostaria de agradecer você pela sua contribuição aqui nesse bate-papo de hoje. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. É isso, quero aproveitar também e agradecer a Paula, que participou com a gente durante todo o programa, contribuindo também com as suas colocações, de acordo com o seu ponto de vista, com a sua realidade. Obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigada, Dani, obrigada a todos pelo convite. É isso, a Letícia também que contribuiu com a gente. Gente, olha só, para vocês reverem então este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmara.sjc. Vocês podem assistir também pelo canal aberto 12.3, 7 da NET e o 9 da Vivo, ou seja, não tem desculpa para não assistir a programação da TV Câmara, porque opção tem, viu? E para vocês também terem acesso aos nossos bastidores ou de repente sugerirem alguma pauta para o Diálogos ou para os nossos outros programas, que a gente tem uma programação bem variada, por sinal, vocês podem nos acompanhar também pelo Instagram, @tvcâmara.sjc. E eu já agradeci as meninas, quero agradecer também o Luiz Fernando, que é o tradutor de Libras, que esteve com a gente mais uma vez durante todo o programa. Obrigada, viu, Luiz, mais uma vez. É a TV Câmara de São José dos Campos, prezando sempre pela acessibilidade e com uma programação 100% traduzida em Libras, viu, gente? Então é isso, ficamos por aqui. Lembrando que quarta-feira que vem eu espero vocês, viu? Ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Até mais!